Ok, vamos lá. Sabe aquela sensação de olhar para o extrato do banco e sentir uma certa frustração? O salário até que é bom, não há gastos absurdos, mas de alguma forma o dinheiro parece que evapora antes do fim do mês. Se essa história soa familiar, é porque existe um jogo acontecendo nos bastidores e a gente vai entender as regras dele agora. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar para muita gente. Como é possível ter uma renda considerada decente e ainda assim viver com aquela sensação constante de estar no limite? A resposta, olha, é bem mais complexa do que aquele conselho de é só gastar menos. E aqui está o pulo do gato. O problema pode não ser a pessoa, mas sim o sistema. Essa sensação de estar preso, correndo sem sair do lugar, não é um fracasso pessoal, é proposital. A economia moderna mudou, ela se transformou de um modelo de posse para um aluguel perpétuo da nossa própria vida. Então, vamos mergulhar nos números que montam essa armadilha. Vamos entender por que o custo de uma vida normal ficou tão pesado e que forças invisíveis são essas que drenam a nossa renda. Pensemos no custo real de uma casa. Não é só a parcela do financiamento, né? Quando a gente coloca na conta os impostos, o seguro, a famosa regra de 1% para manutenção, o custo de verdade dispara. É muito, mas muito mais do que a maioria das pessoas calcula. E aqui vem outra peça do quebra-cabeça. US$ 700 por mês num carro? Isso não é bem uma compra, né? É mais uma assinatura de transporte. É um ciclo de pagamentos por um ativo que só desvaloriza, feito para que a pessoa nunca seja dona de verdade. Isso é o que se pode chamar de morte por mil cortes. US$ 15 aqui para um serviço de streaming parece pouco, mas a realidade, quando se soma tudo, é que centenas de dólares simplesmente desaparecem todos os meses em assinaturas. É bem mais do que se imagina. O que rolou foi uma mudança gigante de mentalidade. Antigamente, o objetivo era possuir as coisas. Hoje, a conveniência nos treinou para acumular boletos. A gente deixou de ser proprietário para virar inquilino permanente da nossa própria vida em tudo, do transporte ao entretenimento. E essa frase, ela resume tudo perfeitamente. Cada pagamento mensal não é só uma despesa, é uma transferência de riqueza. O dinheiro simplesmente flui de quem aluga para quem é dono da plataforma, do software, do conteúdo. Só que o impacto disso tudo vai muito além do extrato bancário. Essa pressão financeira constante não afeta só a conta, ela remodela a forma como a gente pensa e como toma decisões. A verdade sobre um salário de US$ 50.000 por ano é brutal. Parece uma grana sólida, mas depois de pagar os custos que não dá para negociar, impostos, moradia, transporte, a fatia que sobra para poupar, investir ou simplesmente viver é assustadoramente pequena, apenas 7%. E essa fatia minúscula de 7% nos leva a um conceito fundamental. Quando as economias são baixas, elas não estão trabalhando para o futuro. Elas estão ali de guarda, só esperando a próxima emergência. É por isso que dá aquela sensação de nunca sair do lugar. O dinheiro está constantemente sendo usado só para apagar incêndios. Mas existe uma saída. E ela começa com um objetivo concreto, uma meta alcançável que muda completamente a psicologia do dinheiro. US$ 10.000. Esse é o número mágico. Não porque seja uma fortuna, mas porque é o ponto em que o dinheiro passa da defesa para o ataque. É o suficiente para cobrir a maioria das emergências sem zerar a conta. E isso muda tudo. Essa é a jornada. Sair da vulnerabilidade, passar pela estabilidade, para finalmente ver o dinheiro como uma ferramenta de oportunidade. Atingir os US$ 10.000 não é só sobre o saldo, é sobre mudar a própria identidade. Deixar de ser alguém que reage para ser alguém que age. Com essa primeira base de segurança construída, o próximo passo é criar um fluxo. Um fluxo que basicamente desliga o ruído constante da ansiedade financeira. US$ 1.000 por mês, de renda passiva. E atenção, esse não é o número da aposentadoria, é o número da liberdade mental. É o suficiente para cobrir o básico, o que significa que as decisões de carreira e de vida não precisam mais ser tomadas a partir de um lugar de desespero. Mas o que isso realmente compra é algo que não tem preço. Espaço para respirar. É a capacidade de dizer não a um emprego ruim, ou sim a uma oportunidade mais arriscada. É a transição de um jogo de sobrevivência para um jogo de otimização. Então, com a mentalidade certa e esses marcos alcançados, como se consolida a vitória? A resposta é surpreendentemente
entediante. O começo é lento, extremamente lento. Os primeiros anos de investimento parecem uma perda de tempo. O crescimento é quase imperceptível. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas desiste, sem saber que estão abandonando o jogo momentos antes de a mágica acontecer. Vamos ver a história do Marcos. No início, seus $100 por mês mal fazem diferença. É a fase do tédio. Depois de 5 anos, o progresso é visível, mas nada empolgante. Mas então, lá pelo 10º ano, algo muda. O dinheiro dele gera se torna maior do que a grana que ele adiciona. Essa é a passagem de bastão. A partir daí, a curva se inclina para cima de forma exponencial. Este é um exemplo perfeito do poder da mentalidade de posse. Olha só a matemática. Ao longo de 6 anos, a decisão de alugar um carro novo resulta numa perda líquida de mais de $32 mil. A decisão de possuir um carro mais antigo e investir a diferença resulta num ganho líquido de 42 mil. É uma diferença de quase $75 mil numa única decisão de estilo de vida. No final, tudo se resume a isto. Cada real que sai da conta está construindo o patrimônio de quem? Exatamente. O seu ou de outra pessoa? A resposta a essa pergunta determina quem vence o jogo do dinheiro moderno.